Louvado seja Deus. Amados irmãos, abra sua Bíblia em Josué. Nós vamos continuar nossos estudos em Josué. E agora o capítulo 2. Josué capítulo 2. Eu vou ler, os irmãos acompanhem a leitura, para que vocês fiquem atentos. De vez em quando eu vou pedir à igreja, aí vocês vão ler bem forte, combinado? Como um texto mais longo um pouquinho, nós faremos assim. Josué 2, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora estes homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. A igreja, verso 5. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que levava aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. A igreja, verso 10. Verso 11, quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Verso 12, a igreja. De que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os israelitas, ou melhor, então os homens lhes disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e fidelidade para com você. Então ela fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem.
Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. A igreja 17 e 18, vamos lá. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer. E nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro de casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Ela disse que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Verso 22 e 23, a igreja. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela tua santa palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és um Deus de cuidado. O Senhor é um Deus poderoso e, ao mesmo tempo, o Senhor se compadece de pecadores. Nós te louvamos porque temos a tua palavra em nossas mãos. Nós te louvamos porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia. E nesta hora, Senhor, olhe para nós e trabalhe no nosso coração. Nós não queremos apenas sairmos daqui mais informados, mas desejamos ser transformados pelo poder do teu Espírito. Por isso, edifique as nossas vidas diante da tua santa palavra que foi lida, e nós desejamos ser agora assim, ó Deus, terra boa para esta palavra. Nós oramos em teu nome, Jesus. Amém. Amados irmãos, essa passagem é uma passagem muito conhecida, pelo menos os estudiosos da Bíblia conhecem, aqueles que já manuseiam a palavra de Deus há um tempo, e nota que claramente Deus utilizou da sua manifestação amorosa e misericordiosa sobre uma família. Eu quero destacar nessa noite o seguinte tema: fé em meio ao medo e graça em meio ao juízo. Nós vamos notar claramente que Josué envia espias, não por incredulidade, até porque Deus já havia enviado espias por meio de Moisés. E Josué, por sinal, fazia parte deste grupo. Ele, Calebe, foram espiar a terra. Mas diferente desta época, quando eles foram lá atrás, eles olharam para aqueles homens e enxergaram neles apenas homens invencíveis. A história bíblica narra que os 10 que foram enviados, descrentes, narraram com pesar o que estavam vendo. Já Josué e Calebe, voto vencido, queriam enfrentar no poder do Senhor. E agora nós temos, depois de 40 anos, um Jordão está à frente, e nós já trabalhamos esse tema, mas agora Josué, de maneira estratégica, envia os espias. E, amados irmãos, nós podemos, de fato, apontar como Deus age. E Ele age tantas vezes antes mesmo de nós, digamos, conquistarmos.
antes mesmo de nós visualizarmos a grande bênção. Porque quando chega a grande bênção, nós já sabemos, chegou a grande bênção. Mas Deus trabalha. Muitas vezes nós não sabemos como. Em outros momentos percebemos a providência de Deus atuando. Notem, amados irmãos, os espias entraram em Jericó e se hospedaram na casa de Raabe. A cidade ela era bem vigiada. Interessante isso. Não tinha câmeras, não tinha internet, mas tinha a casa de Raabe. E também há aqui uma informação interessante, porque foi justamente por meio de uma mulher improvável que Deus vai fazer uma grande transformação em uma família. Foi por meio de uma mulher que esconde os espias, engana os soldados. Ela é hebreia, ela é, na verdade, cananeia. E por isso, só para você ter uma noção de quem era Raabe, os cananitas prestavam cultos com prostituição cultual dentro do contexto de Canaã, antes de Israel ocupar esse lugar. Então, prostituição cultual era comum dentro da prática dos cananitas. Mas a Raabe não está nesse grupo. Ela está no grupo que está muito abaixo. Ela é de fato a pessoa que todo mundo conhece e que ninguém dá a ela nenhuma, digamos assim, característica positiva. Pelo contrário, é aquela que é mal falada e que todo mundo sabe. Notem, amados irmãos, que por meio de uma providência de Deus, os soldados confrontam Raabe, e nós temos aqui algo interessante. A providência de Deus proporcionou que os soldados aceitassem a palavra, ou melhor, soldados aceitassem a palavra de Raabe, dizendo, não, eles não estão aqui. E você já imaginou, né? Soldados experimentados, talvez porque também, de certa forma, havia movimento dentro daquele contexto da casa de Raabe, que nós já vamos falar já já. Mas nós notamos claramente que esse Deus que nós servimos, Ele está em constante ação para salvar o seu povo. E utiliza da providência. O que é a providência? Soberania, todos sabem. Soberano. Mas providência são todos os atos que acontecem na história e que manifestam em pró do governo de Deus sobre o seu povo. Há uma história só da redenção. Não existe uma história em Israel e uma história que começou em 2020, 2021, 25 ou 26. Há uma única história de Deus trazendo redenção a todos aqueles que Ele chama. Nós estudamos há poucos dias a chamada Igreja Invisível, de todas as épocas e que compõe um povo só, seja no período de Israel ou hoje a igreja, o Israel de Deus. Deus está de maneira graciosa trabalhando, imagina a cena, né? Num bordado, mas que você não está entendendo o que está acontecendo, mas Ele está no controle. E após aquela obra terminada, hoje nós podemos ver como Deus foi gracioso. Deus utilizou de Josué, utilizou. Deus utilizou dos espias, utilizou. Deus deixou os soldados convictos com a palavra de Raabe, deixou. Raabe mentiu,
mas ela não era uma hebreia. Ela era ainda o quê? Uma cananita. E aqui, amados irmãos, nós podemos notar aquilo que Provérbios diz: o coração do rei é como um ribeiro nas mãos do Senhor. Deus controla todas as circunstâncias, não importa a crise política, econômica, não importam as guerras. Saibam de uma coisa: quando Deus está agindo, ninguém pode impedir. Ele é soberano, e Ele controla, e Ele age por meio da sua providência. R.C. Sproul tem uma frase que diz: não existe sequer uma molécula fora do controle soberano de Deus. Para você tranquilizar seu coração, nada do que já aconteceu, o que está acontecendo ou vai acontecer, pega Deus de surpresa na sua história. É para você saber o Deus que você está servindo, um Deus que tem o controle de toda a história, e que, se for preciso, Ele faz até soldados não ter curiosidade. Já falou, está certo. Falou que não está, não está. Olha só. E Deus, de maneira graciosa, vai agir sobre essa terra de Jericó. Versículo 8, eu quero que você agora note o segundo aspecto: a fé verdadeira, como nasce. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam, no terraço, e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Verso 10: porque ouvimos que... Não foi Magog, não? Não? Baalim, não? O que está na sua Bíblia aí? Está de maneira maiúscula a palavra Senhor? Na boca de quem? Da Raabe. Que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Vamos juntos? Porque o Senhor, o Deus de vocês... Amém. Quem é Raabe? Raabe, ela, nos nossos dias, é alguém que lidera um ambiente de prostituição. Muitos apontam que esses espias só conseguiram entrar em Jericó porque eles tiveram uma estratégia. Qual é o ponto mais vulnerável de Jericó? O ponto mais vulnerável de Jericó é por meio da casa de Raabe. A casa de Raabe era frequentemente, de maneira diária, com a presença de homens que viajavam para cima e para baixo. E sabendo que era uma casa de comércio, de prostituição, aqueles homens atentaram: se nós formos para a casa de Raabe, nós podemos passar despercebidos quem de fato nós somos. Amados irmãos, a vida de Raabe era uma tragédia. A vida de Raabe e sua família era de uma vergonha sem tamanho. Mas olha só que impressionante. Foi justamente por esse contexto, porque quem foi o pregador
que foi em Jericó e anunciou os grandes feitos do Senhor. Interessante, né? Deus já usou uma jumenta para falar com o profeta, não foi isso? Deus agora, para evangelizar Raabe, para produzir temor em Jericó, utilizou daqueles homens que circulavam e que estavam presentes na casa de Raabe, e que estavam lá, e eles estavam sempre relatando: olha, vocês estão sabendo? A nação que estava lá no Egito, e o Egito, alguns vão apontar, ele é a grande civilização que inclusive a própria Jericó está sobre influências do Egito. E que esse povo que atravessou o Mar Vermelho e que vem já há anos vencendo batalhas, estão do outro lado do Jordão, prontos para entrar em Jericó. Você já imaginou o pavor? O texto diz que o coração do povo se derreteu. Lembra aquela cena interessante? O povo chega lá e olha, tem um homem agora no NBA que tem 2,40 metros. Você chegava lá e falava assim: ó, nós não vamos vencer essa batalha não. Agora, os poderosos de Jericó estão dizendo: o Deus de Israel, percebam, não é a estratégia militar de Moisés, não é a estratégia e o poderio bélico dos hebreus. Eles são uns peregrinos, mas o Deus de Israel tem aberto o Mar Vermelho, tem feito maravilhas e dado vitórias contra reis poderosíssimos. E todos ali ficaram muito assustados. Mas nós temos que então destacar o que acontece com essa mulher sem predicados. Essa mulher que nós não temos tanta informação, mas nós sabemos da sua vida pregressa. O texto aponta que quando Raabe ouve essas notícias, você imaginou a cena? Alguém contou: ó, Israel, o povo hebreu estão chegando, eles estão próximos. O texto aponta que a partir daquele momento, Raabe agora age de maneira diferente. E amado irmão, aqui é o poder de fato gracioso, o poder da manifestação da fé na vida de pessoas que não são chamadas segundo os seus méritos, mas que por meio da palavra de Deus, ainda que utilizada por gente ímpia, mas conhecendo agora quem Deus era, porque ela declara. Repara novamente: porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, ouvimos que o Senhor fizeram 2 reis perderem a batalha. Verso ainda 11: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Aqui jaz uma Raabe. Aqui nós já temos uma mulher que foi impactada pelo Deus de Israel. Abra sua Bíblia em Romanos 10:17. Se não é justamente essa ação do Espírito de Deus sobre as pessoas que não conhecem o Deus de Israel, não conhecem o Deus das Escrituras. Vamos juntos? E assim, a fé e o ouvir. A fé não vem de outra maneira. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir sobre a pessoa de Cristo. Quando Raabe ouve, muitos ficaram assim: pode preparar já, porque o negócio vai ser ruim.
Aí você imagina a cena. Raabe começou a fazer umas contas, né, como a gente fala aqui em Minas. Mas peraí, quer dizer que esse Deus que tirou eles do Egito, esse mesmo Deus que deu a bênção da vitória em batalhas no meio do deserto, esse Deus é o Deus verdadeiro. Eu estou vivendo uma vida desamparada, eu estou vivendo uma vida vazia de sentido e significado, e agora eu estou ouvindo a respeito desse Deus todo-poderoso. Nós não temos no texto aqui o relato. Será que ela ouviu que Deus transformou as águas do Nilo em sangue? Amados irmãos, a informação que nós temos é que Raabe ouviu sobre Deus, e essas palavras não foram desperdiçadas na pior mulher que morava em Jericó. Essas palavras foram poderosas, encontraram guarida, diferentemente do que a maioria faz. Deu ruim para nós, segue a vida. Aquela mulher parou e refletiu. Só há um Deus verdadeiro, e esse Deus está com os hebreus, esse Deus está com eles. E agora imagine a cena também, né? Raabe, nossa, eu vou ser destruída. Mas Deus, o Senhor que é o Deus dos hebreus, olhe para mim. Como é que fica a minha história? Eu já tenho uma história tão difícil. A palavra do Senhor nos diz que Raabe demonstra uma fé viva. Alguns vão dizer que a fé de Raabe, você lembra Jesus? O que Jesus fazia de vez em quando? Ficava admirado com a fé dos fariseus. Não, gente. Ele ficava admirado com fé de quem? Alguns. Gentios. Será que teremos fé como essa dentro de Israel? O texto está dizendo, Raabe, uma promíscua, Raabe que nunca conheceu a lei de Deus, tinha fé que Deus abriu o mar vermelho, e que transforma qualquer pessoa, e que pode ser misericordioso. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, Raabe estava convicta que ela estava lidando não com o exército que estava vindo, mas com o Deus criador dos céus e da terra, e que gerou ela, deu a ela vida, apesar de todos os problemas que possivelmente ela enfrentou. Que coisa espantosa. Se fosse eu para escolher gente lá em Jericó, possivelmente não escolheria. Mas nós estamos lidando com o Deus das Escrituras. Um Deus que é cheio de misericórdia. E que visita não gente de conhecimento e frequência de igreja apenas, mas gente que tem de fato frequência, presença, mas fé verdadeira. Que a palavra de Deus veio e ocupou cada célula do organismo, cada célula do coração, cada espaço da sua alma foi preenchida pela pessoa bendita de Jesus Cristo. A fé salvadora não é para todos. Cuidado. Essa fé, ela é uma fé graciosa. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Verso 31. Vamos ler juntos?
Pela fé, Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu. Olha só. Pela fé, Raabe não somente hospedou aqueles homens. A Bíblia diz que eles foram lá para fazer um trabalho militar. A Bíblia em nenhum momento apresenta aqueles homens como imorais. Até porque em Israel a prostituição era pecado. E a Bíblia não aponta em nenhum momento que aqueles homens se deitaram com mulheres, mas que aqueles homens, com a missão que receberam, foram justamente no local que poderiam ser abrigados. E justamente Raabe, pela fé, quando percebeu que ali estavam os representantes do Deus que ela agora ouvia falar, ela é a minha esperança de poder ter alguma informação sobre esse Deus. E o texto aponta ao autor aos Hebreus, pela fé. Ela não foi simplesmente, mais uma turma que chegou aqui, mais uma turma que chegou aqui. Isso aqui é interessante, né? A igreja trabalha muito com a receptividade. Mas só o Espírito de Deus para você conseguir permanecer na presença dele. Raabe recebe pela fé, dizendo: esses homens aqui são enviados não por Josué. O Deus deles colocou eles diante de mim. Ela passou a correr um risco de morte. Você conhece que notícia ruim corre quantas vezes mais rápido? 7 vezes, né? Notícia boa, demora. O rei conhecia Raabe. O rei falou assim: dá uma batida lá na casa lá da Raabe, lá na sua casa lá. Observe se eles não estão lá. O rei foi preciso. Conhecia o ambiente. E Raabe era conhecida. Mas agora, diferentemente de todas as expectativas humanas, Deus foi favorável àquela mulher. E aquela mulher, quando ouve sobre Deus, se apega de todo o coração. Eu quero fazer um desafio para você. Estava falando hoje pela manhã na nona igreja, preguei Josué 1. Mas chegou a esse ponto aqui. Até quando você vai ser aquele admirador do Evangelho? Até quando você vai de fato dizer: essa turma aqui é turma bem esclarecida na Bíblia? Aqui nessa igreja, já falei para a turma lá, agora o CAD está com um álibi de 2 meses, né, Luciano? Depois disso, nós vamos cortar ela de lá. Se ele não sentar com a Heleninha, né, Heleninha? Família ali, família linda agora com a Sofia. Todo mundo tem que ouvir a palavra de Deus. Agora chegou a mesa, agora está uma luta lá. Ainda está faltando instalar, Silvinho. Por isso que não vai dar certo, é no grupão ainda. Mas é de mamanda caducando. Rafael, Nelson, Henrique, Luciano. Vocês têm que vir para o culto e falar assim: hoje eu vou sentar e ouvir a palavra que vem de Deus para a minha vida. Porque falar assim: o pastor pregou mais um domingo. Irmão, o dia que você for prestar conta diante do Senhor, não vai ser o pastor Fábio, vai ser a palavra que o pastor Fábio pregou. A palavra tem ocupado a sua mente e descido para o seu coração?
Ou você tem assimilado informações? Porque quem assimila informação, a cabeça fica grande, mas o corpo é uma anomalia. Não consegue orar, não consegue estar em comunhão, porque não tem do evangelho sobre o coração. A Raabe toma uma decisão. Eu agora sou do time. Não é esse negócio de time não, pastor. É uma oportunidade para a turma aí. Eu vou mudar de time agora. Eu não serei mais dos cananeus. A partir de hoje, eu assumo o risco. Eu posso ser morta, mas eu vou morrer defendendo os servos que Deus enviou, o Criador de todas as coisas, aquele que faz o mar vermelho se abrir, porque naquela mulher agora, a fé era verdadeira, era a ação do Espírito Santo sobre ela. Tem muita gente, você fica o tempo todo, lê a Bíblia, ora, e não vai, e não vai. Talvez você tenha que orar, Senhor, ora perto dele de vez em quando, Senhor, converte esse homem. Porque se não tem paixão pela tua palavra, não ainda pode te amar. Se as minhas palavras permanecerem, vocês não conhecem o versículo de João? Se as minhas palavras, Jesus dizendo, permanecerem em vós, eu estarei com vocês. Amado irmão, se nós não estivermos cheios da palavra, saiba de uma coisa, o diabo usou a boca de Pedro. Então nós precisamos de uma fé cheia da palavra, uma fé de tudo que Deus fez. Isso te impacta? Porque impactou Raabe. Ela deve ter feito a conta. Eu sou uma prostituta. Eu já sofri demais. Eu achava que a minha vida já estava totalmente perdida. Agora eu estou ouvindo falar desse Deus todo-poderoso. E o coração dela foi aberto pelo poder do Espírito de Deus. Você que responde à voz de Deus, não é mérito seu, é favor de Deus. Então você tem que ter paciência com aquele que ainda não entendeu. E a paciência intercedendo por ele, mostrando para ele o caminho. Por isso o perigo. Você tem que estar sempre com alguém que é bênção do seu lado, para você não passar tanto aperto na caminhada depois. Caminhando. Versículo 12. O texto diz que agora já Raabe, sabendo que eles estavam próximos, Raabe olhou bem e falou assim, o quê? Jurem. Vocês precisam jurar que vocês vão me salvar. Olha só o verso 12. E agora jurem pelo Senhor de vocês. Percebam que isso aqui não foi um assunto, digamos, de botequim. Isso aqui foi um assunto cheio de temor, dizendo, prestem atenção, homens de Deus, jurem que vocês vão livrar a minha vida e toda a minha família. Façam esse juramento. E amados irmãos, essa graça que alcança os improváveis, Raabe suplica por misericórdia. Amados irmãos, ela não apresenta argumentos dizendo, olha, opa, está sabendo aí do plano? Vocês vão ser vitoriosos aqui em Jericó pela minha cobertura, pela minha proteção. Eu que dei abrigo a vocês, cheio de méritos próprios. Mas ela diz, lembrem-se de mim, porque virá juízo, será destruída essa cidade. Tenham misericórdia de mim, jurem que vocês vão se lembrar de mim.
verso 12. Que assim como usei, qual que é a palavra que está aí? Alguns estudiosos vão apontar que essa palavra aqui, exed, é bondade. Eu agi com bondade em favor de vocês. Eu suplico que vocês olhem para mim e olhem para a minha família também com essa bondade, também com essa misericórdia. O que é misericórdia? É Deus olhar a sua o quê? A sua miséria e se compadecer de você. O que é graça? É Deus te dar aquilo que você não merece. Deus está trabalhando sobre os israelitas, mas está trabalhando numa família. E ao invés daquela mulher dizer, eu abriguei vocês, agora vocês estão me devendo uma. O Deus de vocês está me devendo. Não, amado irmão, aquela mulher suplica pelas misericórdias desse Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma informação importante para você. A graça, ela alcança pessoas improváveis, mas essa graça alcança essa misericórdia, essa bondade sobre pessoas que são réus confessos, dizendo, Senhor, se o Senhor não for propício a mim, eu devo ser condenado eternamente. É por isso que o Espírito Santo, quando produz crente de verdade, não produz crente com um monte de méritos, produz crentes com deméritos. Raabe não tem um mérito sequer. Está cheio de pessoas que vão para a igreja, cheio de méritos. Possivelmente não experimentou ainda dessa graça poderosa. Porque é justamente quando a palavra de Deus, quando esse Deus santo que é puro, perfeito, inigualável, nos confronta, nós ficamos envergonhados, nós ficamos sem saída e dizemos e declaramos, ser propício a mim, pecador. A graça começa quando o pecador reconhece que não tem nada para oferecer. Essa é a manifestação da graça. É por isso que o Evangelho de Jesus Cristo é diferente de todas as religiões do mundo. Ninguém é alcançado, ninguém é favorecido com a salvação, porque merecia. Pelo contrário, todos precisam reconhecer que sem esse favor estariam perdidos. Nós vamos observar um seguinte aspecto. Raabe estava ali e ela não era neutra. Raabe pertencia aos cananeus. Raabe estava com um veredito. Ela seria condenada. Deus, amados irmãos, não salva pessoas boas. Deus salva pecadores confessos diante de Cristo Jesus. Romanos 3:10. Não há quantos justos? Nenhum. Nenhum sequer. Amados irmãos, louvado seja Deus, porque esse Deus que nós pregamos, esse Deus que nós servimos, é um Deus que pega a história de uma mulher que era uma vergonha nacional. Uma mulher que merecia juízo. A gente fica pegando as histórias e a turma que não quer crer na Bíblia pega, você está vendo aí, ó, Deus mandou destruir. Não é assim que eles falam? Deus mandou destruir uma cidade inteira. Como é que pode a Bíblia ser verdade? Não é isso que eles falam?
eles só esquecem de conhecer o restante da história, não é assim? Porque quando Deus criou o primeiro casal, eles mereciam sobreviver? Eles mereciam morrer na hora, não era não? Quando Deus permitiu as famílias avançarem, gerarem filhos, lá na época de Noé, o que eles faziam na época de Noé? Casavam, davam em casamento, viviam uma vida comum. O que Deus declarou a respeito daquela sociedade? Que eles viviam uma balbúrdia, eles viviam uma bagunça, e isso chegou diante de Deus. Os cananitas produziam a ira de Deus com as suas práticas imorais. Os cananitas produziam adoração a todo tipo de idolatria, todo tipo de falsos deuses. E Deus utilizou de Josué e os homens de Josué para produzir juízo sobre os cananitas. E com Israel. Aí a turma fala assim, está vendo? O Deus de Israel mandou matar uma cidade toda. Aí você responde assim para eles aqui para frente. Pois é. E esse mesmo Deus que mandou destruir toda a cidade de Jericó, mandou 2 impérios invadir Israel e destruir com Israel. O lado norte nunca mais se tornou livre da presença de dominadores. O lado sul, o rei colocou um gancho no nariz dele e levou ele andando até a sua terra. Deus não é Deus de impunidade. E Ele vai vindicar a sua ira sobre toda a terra que produz o mal. Não pense em você que a maldade passa despercebida dos olhos desse Deus. Louvado seja esse Deus, porque esse Deus é um Deus rico em misericórdia, é um Deus que se compadece do fraco, e agora Raabe está numa posição de fraca, não pelas práticas, mas porque ela não tem defesa. Nada do que eu falar me defende, só tem uma coisa: eu sou pecadora, eu preciso de misericórdia, salve a minha vida e minha casa. Amados irmãos, louvado seja o Senhor, que essa graça não foi barata. Interessante, hoje eu fui pregar de manhã, lá na 9ª, e eu preguei o primeiro capítulo, e um monte de aspecto que eu não falei aqui no outro dia. Você está vendo? Que coisa. A palavra de Deus, ela é rica demais. Você já viu gente fazer da graça barata? Deus não salva de qualquer jeito. Deus salva por meio da pessoa de Jesus Cristo, que foi aquele que atravessou o pior Jordão de todos. O Jordão da separação. Eloi, Eloi, lama sabatano. Porque Deus fez o que com Jesus? Não estamos em comunhão. Porque os pecados de todos aqueles que eu vou dar a você está sobre ti. Mas esse Jordão, Jesus atravessou. Ele foi até o fim, cada gota de sangue, para purificar você e eu de todo tipo de pecado. E aí como é que você vai viver? A graça não é barata. Teve que Raabe bater no peito e falar assim, ó, mudei de time. Ó, avisa lá que eu vou colocar na porta da casa o pano escarlate. Avisa lá. A partir de agora, eu estou aqui
mas o meu coração já não está mais. Amados irmãos, quando nós podemos notar uma graça barata, é quando o evangelho não te custa nada. Quando o evangelho não te custa nada, você diz assim: não, já sou salvo, está tudo bem, resolvido. Tiago vai pegar esse exemplo de Raabe. Abre a sua Bíblia, rapidamente. Tiago 2, 25. De igual modo, será que não foi também pelas obras, olha só, pelas obras, que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários, colocando seu pescoço a prêmio, e os fez partir por outro caminho, porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Não há como assumir o verdadeiro evangelho se nós não tomarmos uma decisão hoje de produzirmos atos concretos que de fato nós somos discípulos de Cristo. Essa fé conceitual, que fica só no mundo das ideias, é rasa, é imprópria para discípulo de Cristo. Raabe assume o risco e agora ela vive já uma vida totalmente focada no reino de Israel. Amado irmão, amada irmã, eu vou pregar, se Deus me permitir, enquanto tiver vida. Se Deus permitir, daqui 40 anos estou aqui pregando. Mas não pode ser hoje o dia que você vai dizer: eu não quero viver a vida cristã de qualquer maneira mais. Eu não quero mais brincar de ir à igreja. Eu pensando bem, eu não sou a Raabe, né? Mas assim, a Raabe é um exemplo da misericórdia e do poder transformador do evangelho. Amados irmãos, nós precisamos assumir esse evangelho que não é um evangelho barato. Esse evangelho nos custa declarar no trabalho que nós somos cristãos, nos custa dizer: não quero mais isso na minha vida, quero romper com isso, quero um casamento diferente, porque a nossa fé em Cristo, ela produz obras, não para sermos salvos, mas porque já fomos salvos. Para terminar, versículo 18 a 21, a Raabe não tem fonte segura. O que o pastor falou? Não tem fonte segura, ok? Dizem que Raabe, quem era a outra mulher na Bíblia bonita? Vocês estão ruins, hein? Esther, Sara. Dizem que Raabe está entre as 4 mulheres mais bonitas que os hebreus tiveram. A fonte não tem segurança. Isso aí é história dos hebreus, lá com Flávio Joséfo. Não é bíblico isso. Não importa se ela era bonita ou feia, mas o que importa é o final da história de Raabe. Uma mulher decretada à vergonha, ela coloca lá na porta de casa: ah, já tem tanta coisa feia aqui que mais uma coisa não importa. Não, botou lá um adereço lá. Só que esse não era feio não, era só de uma cor, né? Pastor, você foi forçado teologicamente. Será? O que os hebreus pintaram os umbrais da porta com o quê? Que cor que é o sangue? O pano, bem o pano vermelho na porta da casa da... E a Raabe morava, como é que chama os condomínios aqui? Morada não sei do que, morada não sei da onde. Ela morava na parte de cima do terraço do muro.
Dinheiro não era problema. Ela fala, eu rompo com qualquer coisa, mas eu deixo esse negócio fixado na minha porta, porque eu creio que esse Deus vai dar vitória a esse povo, e eu terei uma nova história. Você já pensou? Quem pararia na história aqui de Raabe e dizia, já está bom para ela demais? Salvamos Raabe e a família. Quem dava ponto final aqui? Confessa. Vocês é muito bonzinho. Eu dava ponto final. Salva, família salva, a nação de Israel salva a prostituta. Nós temos Cristo de maneira tipológica aqui nesse texto. Pega o texto aí comigo. Versículos 18 a 21. Só observe um detalhe. Versículo 19. O 18 diz assim, ó. Fez a escarlate, o pano na janela. Se você não reunir em sua casa, em sua o quê? Casa, o seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da casa, nós não nos responsabilizamos. Ou seja, para ser salvo, vocês precisam, pegando fogo, o que tiver que acontecer, vocês permanecerão dentro da casa. A casa terá um cordão vermelho pendurado. E todos aqueles da família de vocês que estiver dentro da casa, nós nos responsabilizamos. E amados irmãos, louvado seja Deus, porque a palavra do Senhor aponta Jesus Cristo de Gênesis a Apocalipse, diferentemente do que muitos pensam. Nós só podemos ser salvos se nós estivermos não na igreja presbiteriana Semear, e é uma bênção. Não porque somos reformados, Priscila, mas porque nós estamos unidos a Cristo, e todos aqueles que estão unidos a Cristo serão salvos, porque confiaram suas vidas e se arrependeram da sua vida pregressa. Que bênção, que privilégio. Eu parava aqui a história dela, tá bom demais, todo mundo salvo. E agora vai para a nação de Israel, toda a família. A Raabe, quem sabe disso? Ela é a tetravó, só quem sabe bem forte, de quem? De? Louvado seja Deus, tem muita gente bíblica nessa igreja. Raabe é a tetravó de Davi. Raabe se casa dentro da nação de Israel. Deus preparou um homem nobre. Você já pensou como é que é o povo? O povo é assim. O Salmão, gente boa. Salmão é crente. Não é para você ver, casar com a Raabe, que sem juízo. Porque o povo é crente, mas assim, a língua precisa converter todos os dias, né? O povo é crente, mas aí fala, não, mas você já viu, né? Quem já foi uma vez, você já sabe, às vezes, mas não faz sentido o Deus que crê e o Deus que fala, né? Raabe tem um casamento preparado por Deus. Raabe casa com o nome, a expressão estranha, Salmão. E ele é um homem que era nobre em Israel. Se você pegar a sua Bíblia, por causa do tempo, você vai depois em casa, Mateus, capítulo 1. Raabe não é somente a tetravó de Davi. Raabe foi colocada na genealogia de Jesus Cristo. Tiago, quando é a primeira carta do Novo Testamento escrito,
primeira carta, Tiago. Ele começa assim: vivamos pela fé, como teve Raabe. Nossa, é uma pancada só nos tradicionais da religião. Quer dizer que o exemplo de fé é Raabe, que nem era hebreia. Uma vida pregressa, sim, mas transformada pelo poder do Evangelho, pelo poder de Deus, porque Deus, quando tem uma obra a ser realizada, Ele muda histórias, Ele muda coração, Ele faz o que for preciso, porque o plano dEle é o plano não de fazer próspero, mas o plano redentivo de salvar você e a sua casa. Eu confesso que Deus é muito gracioso. Uma mulher que não merecia nada e que foi agraciada, ela e toda a sua história, por meio do poder de Deus. Eu termino nessa noite pensando com os irmãos. Deus é soberano. Deus tem utilizado essa igreja. Essa igreja não é coincidência na sua vida. Deus tem usado. Por sinal, tivemos uma aula escola dominical aqui sobre o Evangelho e a filosofia. Aqui é isso. Deus continue levantando mais servos de Deus, formado na UF e crente. Isso é um milagre. Passa para ver se é de verdade, Júlia. O que está acontecendo em 2026 na sua história não é acaso. É para que você viva cada dia um evangelho verdadeiro e genuíno na sua história. Quem vai prestar contas sou eu, é você diante do Senhor. Termino. Raabe demonstrou com ações concretas que de fato ela agora era uma discípula do Senhor Jesus. O que você olha para a sua história e vê que hoje é novo na sua vida? Você diz assim: olha, eu era assim, mas agora, louvado seja Deus, me trouxe um sentido verdadeiro. Você pode ver alguma coisa em você? Ou ainda fica meio nebuloso, você não sabe. Ore ao Senhor. Uma das coisas que não tem como. Cada pessoa que é alcançada pelo Evangelho tem prazer de estar na presença do Senhor. Tem amor à sua palavra, tem alegria com a comunhão dos irmãos. Fique de pé. Ô Felipe,